Vamos dar uma olhada na unidade 2, que fala sobre as plantas e os animais, dando continuação no tema 2. Nesse tema 2 do volume 2, vamos falar sobre o reino Animalia, que é um reino que pertence à classificação dos animais, que podem tanto ser animais invertebrados como animais vertebrados. A gente vai ver e completar o estudo dos 5 reinos, que a gente começou a estudar eles, né, nos volumes anteriores. Plantas e animais convivem nos mais variados tipos de ambiente e se destacam pela grande diversidade biológica que apresentam. A gente vai ver nessa unidade e se aprofundar mais nos nossos conhecimentos sobre a diversidade dos reinos, né? Tanto da planta, que já foi visto, o vegetal, e agora do reino animal, animalia. No reino animal, a gente pode ver o quê? A classificação dele e as suas principais características. Uma das principais características do reino animal, que seria eles terem mais de uma célula, ou seja, eles são considerados seres vivos, multicelulares, também chamados de pluricelulares. Por que isso? Porque eles possuem não só uma célula, mas vão ser um conjunto de células. Então, a gente pode identificar alguns grupos de animais invertebrados e vertebrados, que incluem também os seres humanos, que são capazes de quê? Os invertebrados? De parasitar o organismo humano para causar doença. Como os seres humanos também são vertebrados, o estudo desses animais vai abordar as principais características que será mostrada. E está presente desde o nosso nascimento, né? Nesse percurso, a gente vai compreender melhor como as características de cada animal, tanto os invertebrados como os vertebrados, e inclusive no final, quando falar sobre mamíferos, os seres humanos que estão incluídos nessa classificação. A gente pode observar na apostila de vocês, na página, aqui vem falando, na página 53, exemplos de alguns animais. Aí temos o cachorro, o caracol, o mosquito, que no caso aqui ele está mostrando o que transmite a dengue, né, o Aedes aegypti, e a anêmona do mar, que é um animal marinho. 4 tipos de animais diferentes. Dá para conseguir identificar qual desses seres vivos a gente pode ter visto. Por exemplo, a anêmona do mar é difícil, tem que mergulhar no mar para poder ver uma anêmona ou uma estrela do mar. Já esses outros animais, caracol, tem um corpo mole, classificado como molusco. O cachorro, que é um mamífero, e o Aedes aegypti, que é um artrópode, são animais que dá para ver assim, são mais visíveis e habitam praticamente junto com os seres humanos. Os animais de sua classificação foi visto a cerca de 2 milhões de espécies catalogada, descoberta e conhecida e estudada pelos biólogos, né? De todos esses reinos, alguns cientistas acreditam que há muitos outros milhões de espécies espalhadas que ainda não foram descobertas. Um dos estudos que foi publicado em 2011 pela revista PLOS PLOS Biology estima a existência de 8,7 milhões de espécies convivendo no planeta atualmente. E desse número, em torno de 1,3 milhão que pertence ao reino dos animais. Os animais podem ser muito pequenos, microscópicos, né? Como alguns vermes que vivem na terra úmida e que são invisíveis ou muito grandes, como o elefante africano, que é um mamífero. Existem animais que vivem em lugares quentes, como em alguns desertos, muito conhecido, né, o camelo, e aqueles que habitam lugares gelados, como nas regiões polares, também muito conhecido o urso polar. A grande diversidade biológica dos animais está relacionada com o fato de que esses seres vivos se adaptaram a todos os ambientes da Terra. Tanto faz se for na água, na terra firme, ou então no ar.
Invertebrados e invertebrados. Os animais são organismos. Características principais que é importantíssimo da gente saber. Eles são organismos multicelulares, têm as suas funções diferenciadas, né? Tem células eucarióticas. Lembra o que quer dizer isso? Possuem núcleo definido por uma membrana, possuem carioteca e são heterotróficos, também chamados de heterótrofo. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, diferente das plantas que fazem fotossíntese e são autótrofos. Elas fabricam os próprios alimentos. Já os animais não conseguem fabricar os alimentos deles. Eles vão em busca de recursos. Uma característica comum a quase todos eles é a região da boca, utilizada para a ingestão de alimentos. No entanto, existem animais muito simples. Por exemplo, animais aquáticos como os poríferos, que são as esponjas. Elas não possuem boca. Neles, pequenas partículas de alimento são absorvidas diretamente pela célula, como se fosse uma esponja de lavar mesmo, lavar as coisas. Absorve a água, absorve nutrientes, diferente de outros tipos de animais. Os animais costumam ser divididos em dois grupos, muito conhecidos, já visto por todos nós, que são os vertebrados, animais que possuem ossos, que possuem notocorda, possuem coluna vertebral, e os animais invertebrados, são os animais que não têm ossos, não têm coluna vertebral. Essa classificação não é considerada válida pelo sistema de classificação biológica atual. No entanto, por ser conhecida popularmente, continua sendo usada. A nível assim, de estudo da biologia, não utilizamos essa classificação, mas a nível de estudo básico, continua sendo essa classificação. Os vertebrados são os animais que possuem vértebras não presentes nos invertebrados. Os seres humanos possuem vértebras na coluna vertebral e, portanto, fazem parte desse grupo. A classificação biológica utilizada por muitos estudiosos diz que o reino animalista está dividido em 35 filos. E todos os animais, vertebrados e também alguns invertebrados, estão em um único filo chamado Chordata. Chordata, uma palavra meio latina que vem de quê? De cordados, animais que possuem coluna vertebral, notocorda. Os outros 34 filos reúnem animais invertebrados, que representam 95% da diversidade animal. Ou seja, existem mais animais invertebrados que não têm ossos do que animais vertebrados. A porcentagem aí a mais vai ser de animais que não possuem ossos. Já a diversidade entre os invertebrados, para a gente ter uma ideia, como é que são eles? Um exemplo aqui, a gente pode conhecer 8 filos que são mais estudados. Temos aqui como exemplo, acompanhando aqui a página que fica mostrando cada um deles, começando pelos primeiros que apareceram em ordem evolutiva, né? Na página 56 fala de qual? As esponjas, que até já falei, são poríferos, animais que possuem poros, vivem na água e são os mais simples que se conhece. Aí tem também a água-viva. A água-viva ela é classificada como quinidário. Vivem em águas marinhas, também são animais simples. Não são microscópicos, mas estão lá no fundo do mar. Só dá para ver se tiver assim, mergulhadores, como as esponjas, né? A água-viva às vezes dá para se ver, mas são difíceis assim, de encontrar. O esquistossomo, ele é um verme achatado, classificado como platelmintos. Aí a fotografia mostra tanto a espécie macho e a fêmea, que tem um corpo mais fino e mede cerca de 15 milímetros de comprimento. Temos também a lombriga, que é um verme cilíndrico, mas ela não é platelminto, ela é do filo Nematoda.
antigamente chamado de nematelminto, agora atualmente a classificação mudou, são classificados como filo nematoda. A ostra, que é um molusco, animais de corpo mole, como é também o caramujo. A minhoca, que é um anelídeo, tem um corpo em forma de anéis, pertence ao filo Annelida. O besouro, que além de ser um inseto como um mosquito, é um artrópode. Inseto que faz parte da classe dos artrópoda, filo artrópoda. Artrópodos são animais com pernas articuladas, que reúne todos os invertebrados e estão, assim, é um dos mais numerosos na classificação dos animais invertebrados, vão ser os que fazem parte da família dos insetos. Existem milhares de insetos diferentes que são estudados. Aí temos também a estrela do mar, é um animal marinho, e ela é considerada um equinodermo. Equinodermo por quê? Porque são animais que possuem as patas de tamanho iguais. Por exemplo, uma estrela do mar, o formato dela é um tamanho equidistante, daí o nome equinoderma. Um animal marinho, e está representado também na letra H aqui da página 56. É importante lembrar o quê? Que esses são exemplos de representantes de cada filo de animais invertebrado, não são dos vertebrados. Esse filo contém vários representantes e as diferenças entre eles podem ser grandes. É o caso dos artrópodes que eu estava falando, que além dos insetos, como o besouro, a mosca e a borboleta, por exemplo, vai reunir animais com patas articuladas, como a aranha, o caranguejo, o camarão, a lagosta, escorpião, carrapato, entre muitos outros. Geralmente, alguns usados na alimentação e outros causadores de doenças. Os insetos pertencem à classe Insecta, que constitui um grupo de seres vivos mais numeroso que se reúne com mais de 900.000 espécies catalogadas, fora outras que ainda não foram descobertas. E os vertebrados, seguindo a ordem evolutiva deles, quem apareceu primeiro? Depois que se originou na ordem evolutiva aqui os equinoderma, que são animais marinhos, começou a aparecer quem? Animais como o peixe, classificados como peixes, depois anfíbios, répteis, aves e por último os mamíferos, terminando com os seres humanos, que também são mamíferos. Os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, pertencem ao filo Chordata. Embora alguns cordados não apresentem vértebras, mais de 95% dos animais desse filo são vertebrados. Entre os vertebrados existe o peixe, como eu estava falando, exemplo, cavalo marinho, tubarão, raia, pirarucu. Baleia não é peixe, baleia vai ser classificado como mamífero. Já os anfíbios, exemplo, sapo, rã, salamandra, répteis, lagarto, tartaruga, jabuti, jacaré, serpente. Já as aves, que apareceram depois dos répteis, temos o exemplo da galinha seriema, que é um tipo de animal que voa, classificado como um ave. Pouco conhecido, gavião, beija-flor, pinguim. Só que o pinguim é um animal que voa? Não, mas ele tem asas e é considerado, classificado como aves. E os mamíferos? Exemplo, temos o tatu, carneiro, búfalo, macaco, o boto, baleia e seres humanos. Boto, animal marinho, classificado como um mamífero. Os vertebrados e o corpo humano. A gente vai ver um pouco da parte agora dos vertebrados pertencente à classificação das pessoas, dos indivíduos que são os seres humanos, que também é um mamífero. Classificação deles, vertebrado e mamífero. Característica desses animais, tendo como principal exemplo o corpo humano. O primeiro aspecto a ser destacado entre os vertebrados é o esqueleto, a coluna vertebral.
Trata-se de quê? De um endoesqueleto. O que é um endoesqueleto? É como é visto o osso por dentro do corpo, né? Endo quer dizer dentro, esqueleto, os ossos dentro do corpo, dentro da formação, constituição que vai formar esse corpo. Fica dentro do animal, diferentemente do esqueleto de parte dos invertebrados, que é mais visto por fora, como por exemplo os artrópodes, o qual envolve externamente todo o corpo. E por isso é chamado do contrário, né? Exoesqueleto, os ossos por fora, as articulações. Um caranguejo, por exemplo. O caranguejo, ele tem um esqueleto externo. E é bem evidente, dá para se ver. No caso dos vertebrados, o esqueleto, além de ser interno, contém um conjunto de vértebras que forma a coluna vertebral. Bem visível também quando se vai estudar, né? Cada vértebra ali constitui a coluna vertebral, que é diferente dos outros animais que não possuem ossos. Como exemplo que a gente pode ver dos ossos de cada animal, temos o peixe, a tilápia, o sapo, o jabuti, tucanuçu e os seres humanos, que na página 57 está mostrando por dentro como é a constituição óssea de cada um deles. O esqueleto interno dos vertebrados está diretamente relacionado com um conjunto de músculo, o que dá a esses animais grande capacidade de movimento. O que vai revestir cada osso são os músculos, tanto de forma interna como externa. Cada músculo vai envolver cada constituição óssea. Vértebras e coluna vertebral. Vamos observar as 5 imagens de esqueleto que foi mostrada, né, agora, e procurar localizar a coluna vertebral de cada um. Aí vocês podem identificar circulando, fazendo alguma identificação e ver a posição na fotografia como eles estão comparado a outros animais. Só é possível ver um pequeno pedaço da coluna com algumas vértebras. Por exemplo, um osso externo, mas o osso por dentro, a constituição dele, não dá para ser visto assim, né? Como os vertebrados obtêm a energia, que é uma das características que também falei, características principais. A parte de energia, como eles se alimentam, quais são os sistemas organizados para que esse ser vivo sobreviva, né? Os animais são seres vivos heterotróficos e obtêm a energia por meio da ingestão de alimentos, com exceção de um único animal, que são as esponjas. Por que os poríferos, esponja? Porque ela não tem boca e se alimenta de partículas orgânicas em suspensão na água, lá no fundo do mar. No caso dos vertebrados, animais que têm ossos, os alimentos são ingeridos pela boca e digeridos ao longo do tubo digestório. Começa na boca, termina no ânus, por onde são eliminados os materiais não absorvidos pelo organismo, através de quê? Das fezes. Os resultados da digestão são os nutrientes que podem ser absorvidos no intestino, tanto o intestino grosso como o delgado, passando para a corrente sanguínea. Dessa maneira, o sistema digestório se relaciona com o sistema circulatório. Ou seja, nos animais vertebrados, o sistema vai ser um sistema digestório completo. Diferente de outros animais, tem um sistema digestório incompleto. Os vertebrados possuem também um sistema circulatório, que é onde vai circular o sangue, fechado. O que quer dizer isso? É um conjunto de vasos sanguíneos e nesse vaso vai transportar o sangue do coração para todas as partes do organismo. Juntamente com quem? Com as artérias e os vasos que transportam o sangue de todas as partes de volta para o coração, que são as veias. Um responsável por bombear o sangue no coração para levar o sangue para todo o corpo e o outro responsável por trazer de volta o sangue e haver a circulação. E toda a energia de que um vertebrado precisa para o funcionamento do seu organismo, como é que é obtida?
dentro de cada célula que forma seu corpo. Geralmente, essa energia é gerada por meio de uma série de reações químicas. Que reações são essas? São a respiração celular. Que lá dentro dentro da célula, vai ter as organelas citoplasmáticas. Nessas organelas vai ter cada um dos componentes para o funcionamento normal delas. E uma delas vai ser o quê? A respiração celular, através das mitocôndrias. Esse processo ocorre entre substâncias orgânicas vindas dos alimentos e o gás oxigênio, que é na hora da respiração. E os dois são transportados para cada célula do corpo. Por onde? Pelo sistema circulatório, né? Ele que vai ser encarregado de levar todos esses nutrientes. Por isso que no corpo humano as artérias vão se ramificando e ficando cada vez mais finas. São veias consideradas finas, até se tornarem vasos capilares, da grossura de um fio de cabelo. Por que isso? É para que chegue bem próxima a cada uma das células que compõem o organismo. E além da energia, o que a gente pode ver mais? Outros produtos da respiração celular são o quê? A água e o gás carbônico, o CO2. Na hora da respiração, a gente vai ter não é só o gás oxigênio, não. Porque a inspiração e a expiração. E nesse processo, quando se está respirando, né? O que acontece na respiração celular? Vai haver tanto a absorção de gás oxigênio, como a eliminação do gás carbônico. Esse gás passa do interior da célula para o sangue e é levado para os pulmões, onde será eliminado do organismo. No corpo humano, é nos pulmões que o sangue obtém gás oxigênio e elimina gás carbônico para o ar, para o exterior. Vertebrados de terra firme e que respiram ar possuem pulmões. Isso inclui quem? Os répteis e as aves. Todos os mamíferos possuem pulmões, sem exceção. Todos eles vão ter pulmão, do menor ao maior, inclusive os que vivem na água, como a baleia, o golfinho, o boto e o peixe-boi. Já os peixes respiram por meio de brânquias, que ficam logo atrás da cabeça e são órgãos especializados responsáveis pelas trocas gasosas no meio aquático, no ambiente aquático. Porque eles vão respirar e fazer troca gasosa, não é no meio exterior, em terra, é no fundo do mar, animais aquáticos, no rio, no lago. Já os anfíbios como por exemplo os sapos e as rãs, eles são os vertebrados que nascem respirando por meio de brânquias, isso quando são filhotes, os filhotes chamados de girino. Só que depois, quando ele vai se desenvolvendo, eles amadurecem e se transformam em sapos e rãs adultos, que respiram tanto pelo pulmão como pela pele. Pela pele a respiração vai ser o quê? Vai ser chamada de respiração cutânea. No interior dessas células, as inúmeras transformações químicas que ocorrem o tempo todo servem para quê? Para gerar energia e produzir proteínas. É o que a gente vê, por exemplo, como subproduto, algumas substâncias que, por serem tóxicas, precisam ser eliminadas dos organismos, do nosso organismo ou dos animais. Esse processo de eliminação vai ser chamado de quê? De excreção. É tanto que temos o sistema excretor, como os órgãos que estão incluídos, os rins, são os principais. E vai realizar a tarefa de tirar do sangue as substâncias que precisam ser eliminadas, né? Excretadas. E essas substâncias são chamadas de quê? Excretas. No corpo humano, as excretas são eliminadas por vários outros órgãos, né? Não é somente pela urina, no caso dos rins. Também pode ser pelo suor, que também faz parte do sistema excretor. E um dos órgãos mais conhecidos principal, que a gente sabe que elimina, vai ser a bexiga,
que faz parte do sistema excretor. Veja que esse sistema circulatório novamente transporta a substância até os rins para ser excretada. Os rins funcionam como um tipo de filtro. Ele vai filtrar o quê? Ele vai filtrar o sangue e vai ser eliminado em forma de urina. Característica dos vertebrados, vamos ter uma atividade aqui. Nessa atividade vai dizer, complete corretamente as frases, utilizando em cada uma delas uma das seguintes expressões. Aí vamos completar se vai ser brânquias, pulmões, rins, células, artérias, veias e coração. No item A, os principais órgãos do sistema excretor são quem? São os rins. Por que está no plural? Porque são 2 rins. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. No item B, os órgãos que constituem o sistema circulatório são, tem mais, né? Mas pelo que está mostrando na questão, a gente pode colocar quem? O coração, a veia e as artérias. Esses 3 vão fazer parte do sistema circulatório. Item C, os órgãos em que ocorrem as trocas gasosas são quem? Os pulmões. As unidades nas quais ocorre a produção de energia são o quê? As células. Através das células, unidade básica, né, que compõe todo o ser vivo, vai ser originada a produção, todo o processo de produção de energia através das mitocôndrias, que elas são as organelas responsáveis pela respiração celular. Integração e controle no organismo dos vertebrados. O que seria isso? Como cada organismo, como cada órgão, sistema, vai se interligar e funcionar de forma integrada, né, para um bom funcionamento. Como vai ser controlado isso? No caso do organismo humano, como de todos os vertebrados, animais que têm ossos, ele é composto de quê? Diversos sistemas e órgãos. Que sistemas são esses? Como exemplo, a gente pode citar quais? O que já foi falado um pouco, né, o circulatório, também chamado de cardiovascular. O sistema nervoso, responsável os neurônios, nervos, as células que compõem esse sistema de neurônios de funcionamento do cérebro. O sistema respiratório, que já falou do pulmão. Sistema digestório, também já foi falado aqui, responsável pela a ingestão de alimento que começa na boca, termina no ânus. Tem outros órgãos principais e vitais, como o fígado, estômago, o pâncreas, sistema esquelético, que é o que a gente está vendo também, e o sistema muscular, que é constituído pelo músculo que vai revestir os ossos. O sistema muscular vai funcionar juntamente com o sistema esquelético e um vai estar interligado com o outro. Esses sistemas e órgãos devem funcionar de maneira coordenada. Para isso, existem 2 outros sistemas que têm a função de quê? De comunicação, integração e coordenação entre órgãos e células de todo o organismo. O sistema nervoso e o sistema endócrino, que não está na ilustração. No caso do sistema endócrino, ele é responsável pelo quê? Pela produção de hormônios. Ele vai levar os hormônios para que haja um controle do funcionamento de cada órgão do corpo. Os nervos são a via, no caso do sistema nervoso, são a via mais rápida de comunicação entre as partes do corpo, especialmente a comunicação com o cérebro, principal órgão do sistema nervoso. Todos os movimentos dos músculos são controlados pelo cérebro, que se comunica com eles através dos nervos. Esse sistema nervoso está relacionado também com o quê? Com o funcionamento de células e órgãos, que são especializados em perceber o ambiente e que constitui o sistema sensorial.
No caso do sistema sensorial, vai ser quem? Os 5 órgãos que fazem parte do sentido, que são o quê? Olfato, paladar, visão, audição e o tato. Eles são o quê? Órgãos especializados em perceber o ambiente. Órgãos geralmente tanto interno como externo. Por exemplo, aqui a gente pode demonstrar. As orelhas são órgãos especializados em quê? Em perceber os sons e manter o equilíbrio do corpo. Isso juntamente com o ouvido, que é uma parte mais externa, é um órgão sensorial mais externo. Se há algum problema, por exemplo, nessa parte de manter o equilíbrio, alguma doença, tipo uma labirintite, pode estar relacionado com problema de audição, aí tem que ser investigado, né? Através de, por exemplo, tanto pode ser um fonoaudiólogo, como pode ser um médico que seja responsável pela essa parte do corpo. Para que haja um bom funcionamento do seu corpo, você deve sempre cuidar dele, né? Os olhos são órgãos especializados em perceber a luz. Já o nariz, o olfato, tem células especializadas em perceber odores, o cheiro, né? O sabor, o gosto, que faz parte juntamente com a língua. Existem células especializadas também em perceber o sabor. E na pele, em todo o corpo, há células também especializadas em perceber o quê? A pressão ao toque. São órgãos, perceber o quente, o que é frio. Esses órgãos são órgãos dos sentidos, como audição, visão, olfato, paladar e tato, que eu já falei, mencionei, que fazem parte do sistema nervoso, mas são chamados de sistema sensorial, é porque um está relacionado com o outro, né? Geralmente os livros não vai separar os dois, porque estão muito envolvidos a função um do outro com os nervos. Algum problema neuronal, por exemplo, que pode afetar algum acidente, algum traumatismo craniano, por exemplo, pode afetar um desses órgãos, vai influenciar, interferir no órgão sensorial. Aí aqui fala, são órgãos, por exemplo, nos olhos, a luz entra no olho, falando assim mais especificamente, e ela é captada por onde? Pela retina. Nessa retina possui células que transformam os impulsos luminosos, que é a luz, né, quando entra no olho, em impulso nervoso. Precisa da luz externa ambiente para dilatar esse olho, né, dependendo da claridade, e juntamente com órgãos nervosos vai influenciar para que a pessoa enxergue, tenha a visão. E esse nervo ele é feito através de impulsos nervosos. O nervo óptico, que é chamado, leva esses impulsos nervosos até o cérebro, formando as imagens. Outro sistema que promove integração entre órgãos e células do organismo é o que foi mencionado aqui do sistema endócrino. O sistema endócrino tem a função de quê? Ele vai ser responsável por mensageiros químicos que se deslocam pelo corpo dentro do sangue. Através de quê? De hormônios. Esses hormônios são o quê? São substâncias produzidas por determinadas células. E estas células é liberado no sangue para que altere o funcionamento de outras células. Aí temos glândulas endócrinas, são conjuntos de células especializadas em produzir e liberar determinado tipo de hormônio no sangue. Temos um exemplo bem conhecido nas mulheres, o ciclo menstrual, que é controlado por hormônios produzidos pela glândula hipófise, que está lá no cérebro, e por outros produzidos nos ovários. Já nos homens, os hormônios produzidos nos testículos e na hipófise estimulam o desenvolvimento sexual e o início da produção de esperma e a manifestação de características sexuais secundárias. O que são as características secundárias? O aparecimento através de hormônio, de pelo, a voz e o formato do corpo. Existem hormônios que regulam o crescimento
e outros que regulam a parte do funcionamento, por exemplo, do fígado, do pâncreas, da tireoide, da paratireoide. Se não há um bom funcionamento, é porque há algum problema hormonal. E deve ser procurado quem? Médicos especialistas como os endocrinologistas. Reprodução dos vertebrados. Em todos os vertebrados há hormônios que estão diretamente relacionados ao processo reprodutivo. São eles que provocam o amadurecimento dos órgãos genitais masculinos e femininos para que a reprodução possa ocorrer. A fecundação, o que é isso? A fecundação é a união do gameta tanto masculino como feminino nos animais. Ocorre de maneira diferente nos diversos tipos de vertebrado. Ela pode ser fecundação classificada como interna, quando o macho coloca os espermatozoides, gametas sexuais masculinos, no interior do corpo da fêmea, para que eles alcancem o óvulo, gameta feminino, e a fecundação ocorra. Já outro tipo, a fecundação externa, que só acontece em ambiente aquático, entre muitas espécies de peixes ósseos, como a tilápia, e entre os anfíbios, por exemplo, os sapos. Nessas espécies, a fêmea coloca os óvulos em alguma superfície e o macho libera espermatozoides, que são as células sexuais masculinas, junto a eles para que a fecundação ocorra. Nos peixes cartilaginosos, não são peixes ósseos, mas possuem cartilagem. É como se fossem uns ossos mais fracos, mais moles. Como, por exemplo, os tubarões, e nos répteis, nas aves e nos mamíferos, inclusive seres humanos, a fecundação é considerada interna. Depois da fecundação pode haver o quê? Pode se formar um ovo que é colocado no ambiente. Mas isso aqui é só para quem? Animais vertebrados como as aves, que é o caso, por exemplo, das galinhas. São consideradas ovíparas, a classificação delas, animais que botam ovos. E os tubarões e outros peixes, assim como muitas espécies de serpente. Serpente, animais classificados como répteis, animais que rastejam. Eles ficam com seus ovos dentro do corpo e só são liberados no momento que os filhotes nascem. São chamados de quê? Ovovivíparos, animais que possuem ovos, mas que estão dentro do seu corpo, liberados só no momento de nascer. Nos casos dos ovíparos e dos ovovivíparos, as reservas alimentares para que o embrião se desenvolva estão no interior do próprio ovo. Já nos seres humanos e em quase todos os mamíferos, que são considerados vivíparos, o embrião vai se fixar às paredes internas do útero da mãe e nasce depois de passar pelo desenvolvimento embrionário. Durante esse tempo, ele recebe o alimento e o gás e oxigênio do organismo materno, através de quê? Do cordão umbilical. Esse cordão umbilical também serve para trazer para o corpo da mãe as excretas produzidas pelo embrião. As excretas, tudo que não serve para o filhote, vai ser eliminado através também do cordão umbilical. Aí temos aqui dois exemplos. À esquerda temos as esponjas, já à direita temos o exemplo dos corais. Aí, já pensamos o quê? No fato de que esses seres vivos são animais, assim, alguém já viu eles de perto? É mostrado várias vezes na televisão e até em desenhos, mas ver de perto, será que alguém já teve a oportunidade de ver? Se você pedir a alguém que defina o que é um animal, o que são animais? É provável que a pessoa vai mencionar o quê? A alimentação, a locomoção, como característica. Mas será que isso vai valer para os animais dessa fotografia? Que mostra aqui na página da apostila de vocês, 562. Se alguém mostrar esse animal aqui, aquático, alguém vai saber como ele se alimenta, como ele se movimenta? É um pouco difícil, né?
Tanto a esponja como o lírio do mar se alimentam, mas de forma diferente. A esponja, ela promove movimentos dentro da água por meio do batimento de estruturas celulares microscópicas, ou seja, não dá para se conseguir ver para poder entender. Elas possuem o quê? Flagelos. E retira os alimentos diretamente da água. Já o lírio do mar, ele vai usar o quê? Seus braços para capturar alimentos. De certa maneira, ambos apresentam movimento, mas de forma diferenciada de outros tipos de animais. Além dessas características, a gente pode ver o quê? Outras características também que precisam ser analisadas antes de dizer e de se afirmar, com certeza, a qual grupo o ser vivo vai pertencer, qual a classificação dele. Para isso, a gente tem uma dificuldade de identificar alguns seres vivos, como os animais, se relacionando com o fato de que a classificação desses seres vivos está associada a outras características que não são simples de observar. Por exemplo, características que são associadas lá no desenvolvimento embrionário desse ser vivo. Corpo humano, aqui, atividade 4, vai pedir para fazer o quê? Você tem que analisar os 5 itens da frase e vai marcar somente aquela frase que for verdadeira. Se tiver mais de uma, vamos analisar cada uma delas. No item 1, vai falar o quê? Que no corpo humano, as trocas gasosas da respiração são realizadas por quem? Por pulmões. Correto, né? Os seres humanos, os seres vivos, classificados como humanos, nós seres humanos respiramos por pulmões. Item correto. 2. Os rins são órgãos do sistema digestório? Não. Os rins fazem parte do sistema urinário, também chamado de sistema excretor. Falso, né? Item 2, falso. O item 3, as artérias. Artérias e veias são componentes do sistema circulatório. Elas fazem parte do sistema cardiovascular? Fazem, né? Elas são responsáveis pela corrente sanguínea de levar o sangue por todas as partes do corpo. Item 4, os embriões humanos dependem do organismo materno para se desenvolver? Com certeza, não é? É o organismo da mãe que vai gerar nutrientes através do cordão umbilical para que esse embrião sobreviva e cresça e se desenvolva até o nascimento. Já o item 5, os nervos são os principais produtores de hormônios do organismo? Não. Os nervos vão fazer parte lá do sistema nervoso, mas eles não são principais produtores de hormônio, não. Está considerado errado, item falso. Na alternativa que contém somente frase verdadeira, o que a gente pode analisar aqui para marcar? O item 1 está correto, o 3 também está correto, 1, 3 e o só 1, 3, 5, peraí, deixa eu ver no item aqui. 4, os embriões humanos dependem do organismo materno para se desenvolver, sim, 1, 3 e 4. Está lá no item E. A alternativa que contém somente frase verdadeira é item E, 1, 3 e 4. Já que na atividade 5, classificação que vem lá das bactérias, que a gente já estudou, até os animais. Desde os primeiros seres microscópicos, bactérias, primeiros seres que apareceram na face da Terra, até os últimos, os animais. Aí mostra o quadro para analisar com a classificação de cada um deles nos 5 reinos. Quais são esses 5 reinos? Relembrando aqui, temos o reino Monera, reino protista, também chamado de protoctista, reino fungi, que são os fungos, reino plantae,
onde está excluído as plantas, os vegetais, e reino animalia, que são os animais que a gente vai rever por último. Dá uma vista que é um dos aspectos mais complexos, né? Vamos dos mais simples aos mais complexos. Só para a gente fechar aqui com a revisão, a gente vimos o que nessa unidade do tema 2, do volume 2, o reino animalia. Nesse reino, as características e classificação deles podem ser animais invertebrados e vertebrados. Quais são os animais invertebrados, que são pertencentes ao reino dos animais? São os poríferos, quinidários, patelmintos, nematóides, antes chamados de nemateumintos, os anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Seguindo a ordem evolutiva, quando finalizou a existência dos aparecimentos dos animais invertebrados, surgiram quem? Os animais vertebrados. Primeiro, na ordem de evolução, quem apareceram foram os peixes, que veio lá da água, né? Animais aquáticos. Depois, os anfíbios, que têm vida dupla. Primeiro, quando filhotes, animais que vivem na água. Quando eles se desenvolvem, animais que vão viver na terra. Os répteis, animais que rastejam. Aves, animais que voam. E os mamíferos, que são os animais, característica principal, animais que mamam. E tem glândulas também. Características principais desses tipos de animais, eles podem ser multicelulares ou também chamados pluricelulares. E o que são isso? Animais que têm mais de uma célula. São classificados também como eucariontes, que são seres vivos eucariontes, possuem núcleo na sua célula, juntamente com a carioteca. E eles são animais que podem possuir ou não ossos, classificados como animais que têm o quê? Que não escrevi aqui, mas estou falando aqui, coluna vertebral, né? No caso dos peixes, pode ser tanto peixe ósseos como peixe cartilaginoso, mas não deixa de ter ossos, né? Não deixa de ter coluna vertebral, notocorda, vértebra, né? Mesmo alguns animais não possuindo as vértebras, eles são classificados também como peixes, no caso aqui, ósseos e cartilaginosos, possuem cartilagem, não possuem vértebras, alguns deles, mas eles também estão na classificação de animais, o que? Vertebrados. E outra característica principal são seres heterotrófos. O que são isso? Eles fazem seu próprio alimento? Não. Os que fazem próprios alimentos são os autótrofos. Por que isso? Porque eles fazem o quê? Fotossíntese, como é o caso de quem? Das plantas, das algas também, algumas bactérias. Por eles não fabricar, não conseguir fazer seu próprio alimento, eles são chamados de heterótrofos. Não fabricam, não faz, né, seu próprio alimento. Então, todos eles vão constituir quem? Animais que fazem parte do reino Animalia, que são multicelulares eucariotos, possuem ossos ou não, vertebrados ou invertebrados, e são seres heterotrófos. Como questão, eu vou pegar o anfíbio, uma questão de vestibular lá do Rio de Janeiro, os anfíbios, animais que têm vida dupla. Anfíbios, vida dupla, né? Classificação deles, animais que ficam um tempo na água, outro tempo na terra. Nessa questão aqui do exercício da PUC de 2014, questão de vestibular, ele fala o quê? Segundo especialista, mais da metade das espécies de anfíbios do mundo está em quê? Ameaçado de extinção. As principais ameaças são a destruição dos habitats, que é onde eles moram, a poluição e o aquecimento global. Entre as principais características que tornam os anfíbios particularmente sensíveis à alteração ambiental provocada pelo ser humano, podemos citar o quê? No item A, respiração pulmonar, ovo com casca e pequena diversidade de espécies,
No item B, a respiração cutânea, pele permeável, presença de larvas aquáticas e adultos terrestres. Já no C, pele impermeável, respiração cutânea, presença de larvas aquáticas e adultos terrestres. O D, dependência de ambientes úmidos, pele impermeável e ovo com casca. E no item E, respiração cutânea, pele permeável e ovo com casca. No caso dos anfíbios, ele vai ser o quê? Os anfíbios são considerados animais vertebrados de vida dupla. Por que vida dupla? Porque ele vai ter metade de vida na água e metade de vida na terra. Então, dupla vida aqui, o significado da palavra anfíbio. São os animais, quando são filhotes, chamados de girino, eles vão se desenvolver na água. Quando vai se crescendo, ele passa a habitar ambientes terrestres. No caso, quando há um aumento do aquecimento global, o que vai acontecer com a população desses animais, dos sapos, que são classificados como anfíbios, vertebrados, pertencentes ao reino animalia? Com certeza a quantidade de espécies vai diminuir. Mas por conta de que vai acontecer isso? A extinção deles vai acontecer por conta do habitat que foi modificado, interferiu no habitat em que eles moram. Então, o item correto que a gente pode marcar de acordo com a pergunta da questão da PUC do Rio de Janeiro vai ser o quê? Respiração cutânea. Que tipo de respiração é essa? Aquela que é através da pele. Eles podem respirar por brânquias, pulmão, e pela pele também, porque eles têm dois tipos de vida, entendeu? A respiração cutânea, que é através da pele, item B, eles têm a pele permeável, ou seja, eles ficam em ambientes, precisam de ambientes úmidos, né? Tem a pele permeável com relação à água. E a presença de larvas aquáticas, chamado de girino aqui. Quando são filhotes, né? Essas larvas aquáticas, há a presença também delas. E quando eles são adultos, são terrestres. Item correto, o item B da questão.